Olá, telespectadores do programa Ecologia em Ação. Hoje nós estamos tratando de um assunto muito importante para a vida de cada um de nós, que é a árvore. O programa está sendo gravado nesta quarta-feira, dia 21 de setembro, dia da árvore no Brasil. Não sei se no resto do mundo também é dia da árvore. Mas nós temos que tratar das nossas árvores, conviver com as nossas árvores, para que a gente alcance e preserve a qualidade de vida. Então, esse é um dia muito importante. A gente na escola sempre tinha um dia especial, as professoras solicitavam redações sobre a árvore, sempre era um problema, a gente falava da árvore como madeira, da árvore como sombra, da árvore como poucas coisas, como o uso da madeira para fazer caixão de defunto, para fazer móveis, enfim, casas. Mas o conceito de árvore hoje mudou bastante. A árvore hoje é qualidade de vida. A árvore hoje, ela significa o ar-condicionado da cidade. A árvore hoje significa o guarda-chuva invertido que apara a água da chuva. Pega a água da chuva nas folhas, deixa a água descer pelos ramos, pelo tronco, entra no lado das raízes e se infiltra no solo. Essa é a função da água hoje, no século XXI. Nós sabemos, levamos alguns sustos já pelas mudanças do clima, que a água pode faltar, um rio pode secar de uma semana para outra, pode evaporar pelo excesso de calor, pela falta de umidade no ar, na atmosfera. Então essa falta de ar na atmosfera, ela chupa água dos lagos, dos rios. Complicado isso aí. Nós já tivemos problemas seríssimos em São Paulo, na região do Rio de Janeiro, onde quase que as cidades entraram em colapso pela falta de água, por causa da ausência de floresta nas montanhas. Não havendo captação de água pelas árvores, pelas florestas, pela Mata Atlântica, pela Mata da Serra Geral, nós estamos em uma periculosidade técnica que pode representar escassez e falta de água. Mas a árvore, ela se apresenta, ela nasce, ela existe em inúmeros cenários. Vamos nos localizar nos cenários de Joinville. Em Joinville nós temos o cenário principal nosso, que é a Mata Atlântica, na região do Quiriri, do Piraí, na parte alta do município de Joinville, que é a Serra de Campo Alegre. E exatamente lá, estas árvores que estão neste cenário da Mata Atlântica, elas têm um papel muito importante para nós. Elas fazem a cobertura do solo, impedem a evaporação rápida, elas captam a água, jogam água para os lençóis freáticos, criam seus lençóis, os grandes depósitos de água no subsolo, nas camadas mais profundas do solo, e liberam essa água lentamente para os rios através de riachos, de fontes, de córregos, de banhados. Então são banhados, são grandes bacias de captação de água que soltam lentamente a água para os recursos hídricos. Então, para nós a árvore é essencial à nossa vida, à nossa qualidade de vida em Joinville. O nosso sistema de abastecimento da cidade é por filete. O que é filete? Não é represa, não é reservatório. Nós não temos represa para armazenar água e liberar essa água durante 2, 3, 4 anos, mesmo que não chova. Em Joinville, se deixar de chover 90 dias, a cidade vai ter falta de água. Vai faltar água. Talvez nem 90 dias, menos ainda. Dependendo da quantidade de vento, da temperatura da atmosfera, nós poderemos perder o nosso filete, o que abastece a cidade de 600 mil habitantes ou mais, com água que vem das montanhas.
da área de captação do Piraí e captação do rio Cubatão. Nós não temos outra fonte a não ser esses 2 filetes. Portanto, a árvore para nós ela é muito importante. Ela deve ser assim conversa obrigatória na mesa das refeições, nas áreas de lazer, dos piqueniques, dos passeios, do contato com a natureza. Devemos falar nas árvores, nas florestas e nos biomas. Então, as árvores hoje da Mata Atlântica, elas têm um papel muito importante de produzir sementes para que a perpetuidade, para a longevidade das florestas continue. Nós temos também um outro ecossistema muito importante, é o segundo mais importante para nós, que não diz respeito à água, mas respeito ao alimento. São os mangues. O bioma manguezal, ele realmente é a maternidade do mar. Essa incubadeira é uma incubadora de todos os alivinos que crescem dentro do manguezal. Esses alivinos só conseguem se desenvolver protegidos pelas raízes dos manguezais, pela água salobra, que é a água doce com água salgada, que se mesclam e dão um ambiente favorável à reprodução de bilhões de seres que vão para o mar, onde são daí capturados pelas companhias pesqueiras. Então, o alimento que vem à nossa mesa só é garantido pela preservação dos manguezais. E nós, durante muitos anos do século passado, destruímos furiosamente os manguezais de Joinville. Mas é uma outra história. Então, o mangue e as restingas já têm mais um papel de proteção da nossa costa contra as agressões das águas do mar, das marés. Mas também, nas restingas, nós temos vegetação arbustiva e arbórea. Então, o maior captador de águas do planeta é a árvore. Isso aí é indiscutível, é importante, é vital. O dia da árvore, ele é um dia que em outras épocas ele era muito mais festejado do que atualmente. Em outras épocas, eu lembro, os jornais tinham encartes especiais, ecológicos. Muitas empresas faziam questão de ter o seu logotipo, a sua mensagem em relação à árvore, estampada nas páginas coloridas dos jornais de Joinville. Hoje, nós não temos mais isso. O recado, a mensagem relativa às árvores, ele reduziu. Nas escolas, certamente, é evidenciado o Dia da Árvore. Isso faz parte da programação, da pauta, da temática dos currículos escolares. Mas isso é lá nas escolas. Nós poderíamos também, nas associações de bairro, reverenciar as árvores, as nossas praças, nossas árvores públicas, discutir o problema em mesas redondas, em fóruns, para que a gente pudesse garantir a qualidade de vida em quem mora numa cidade como Joinville. A tendência nossa é perdermos as árvores, dependendo do prefeito, do vereador que nós elegermos, nós poderemos rapidamente alterar a nossa qualidade de vida, alterar o clima de Joinville, que já está alterando pela quantidade de concreto armado que está sendo posto aí, pelos morros que vínhamos preservando com a vegetação secundária da Mata Atlântica. Isso está sendo tudo cortado aos poucos. A SEMA, que não é mais aquela Fundema, ela está negociando clientelisticamente muitas coberturas de morros para a construção de prédios. Empresas que vêm de outros estados, vêm com dinheirão, e querem porque querem e vão construir nas áreas de Mata
Daí a nossa atenção para com quem vamos votar nesta eleição, em outubro agora. Vamos ver aqueles vereadores que têm proposta de preservação das florestas, da preservação dos topos de morros, da manutenção da cota 40 no Morro do Boa Vista e do Iririú. Vamos perguntar isso para os nossos candidatos. Eu tenho candidato, é um engenheiro, já votei nele 2 vezes, vou votar novamente. Mas ele tem compromisso com as árvores, ele tem compromisso com as florestas. Ele é aqui do bairro Floresta. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Na hora de votar, se você não preparou antes a tua cabeça, não escreveu o nome ou o número do teu candidato num papel, você vai acabar votando errado. E olha, nós tivemos prefeitos aqui em Joinville que no primeiro mês eles cortaram todas as árvores da Rua 15. Não vamos reeleger esse cara. Esse é o cara perigoso. O cara veio lá da região de Porto União, de Maratá. Cuidado, corta a árvore. Não tem compromisso com a natureza. Teve um outro prefeito aqui que derrubou a metade dos mangues que nós tínhamos em Joinville. Cuidado. De repente ele faz um acerto com o diabo aí, se for eleito, e vai desmatar toda a Serra do Mar, toda a Mata Atlântica, e vão ficar sem água. Pois é, né? É isso aí que nós temos que prestar atenção. O futuro, então, nosso, ele depende da água, e depende das florestas, depende das árvores. É importante, ainda me mantendo nesse tema da eleição agora de outubro, vamos questionar os candidatos se eles têm alguma noção do que o que significa uma árvore. Pouquíssimos. Eu não escutei nenhum discurso, nenhum recado, nenhum compromisso de vereador, de prefeito ligado à arborização pública, ligado aos parques, ligado aos mananciais de água, ligado aos manguezais. Gente, esses caras não estão aí. Mas nós vamos continuar com esse tema no bloco seguinte, porque ele é vital. Para você, para o teu filho, para a tua esposa, para teus pais, para teus parentes, para teus amigos. Aguarda aí que eu já volto com o programa. Retornando ao programa Ecologia em Ação e homenageando o dia 21 de setembro, que é o Dia da Árvore, o programa pretende deixar para vocês um recado, uma notificação muito importante, um aviso muito importante que diz respeito às árvores. As árvores significam para nós qualidade de vida. Nos desertos onde não tem árvores, o sofrimento é muito grande, o clima é muito seco. Nós que moramos aqui nessa região de Joinville, devido à quantidade de árvores, a umidade atmosférica nossa, ela está sempre acima de 70%. Nos dias que chove é 100% de umidade. Em Brasília, chega a se ter umidade do ar pela ausência de um clima, de ausência de grandes bosques, de grandes florestas, a umidade do ar chega a 12%, 20%, 30%. Pessoas de Joinville que vão a Brasília ficam algumas horas lá, começam a sangrar o nariz. Tão seco que o ar na respiração, ele rompe as pequenas veias do muco nasal e começa a correr sangue. Então, essa é um problema sério. As pessoas nessas regiões têm o ar-condicionado e têm umidificadores, que nós não conhecemos aqui. Mas é tudo isso em função da ausência da árvore, das florestas, dos bosques. Em Joinville, como já tem também em alguns estados e aqui em alguns municípios de Santa Catarina, alguns proprietários rurais que detêm a propriedade
de bosques, de florestas, de matas secundárias, eles recebem do município para a conservação desses bosques. Eles recebem da prefeitura por hectare. Vamos supor um agricultor que tenha 100 hectares, 10 milhões de metros quadrados, 50 hectares são de mata, ele poderá ter uma renda significativa por mês se este lote, se essa propriedade rural estiver dentro de uma bacia de captação de água. Por hectare e por ano são aproximadamente R$800 por hectare, por ano. Há casos, como em São Paulo, que a mais de 100 quilômetros de distância, São Paulo está pagando aos proprietários rurais pela preservação das matas, porque estão captando as águas que vão para São Paulo, eles recebem mais. Recebem R$200, R$300 por mês por hectare, para manterem essas matas em pé, para que São Paulo não fique sem água. Então isso também já começa a ser pensado em Joinville. A Água de Joinville é muito preocupada com isso. Ela tem que prevenir isso com 10, 20 anos de antecedência. Ela tem que começar a fazer um cadastro de proprietários e começar a contratar esses empresários, esses proprietários rurais que têm essas florestas, para que não as derrubem, para que as mantenham preservadas, porque são essas florestas que fazem com que a Água de Joinville tenha água na sua estação de tratamento. Então é importante, isso aí não é brincadeira. Isso aí é discurso de candidato a vereador, isso é discurso de candidato a prefeito. Esses são os temas que interessam ao eleitor. Árvore em pé. Não é terraplanagem, derrubar matas inteiras, terraplanar e esperar 10, 15, 20, 30 anos para vender o terreno. E o serviço que esse imóvel deixou de prestar para a sociedade? É impressionante isso aí, como o ser humano é perverso consigo mesmo. Então a Águas de Joinville, certamente, ela tem programas bem sérios, honestos, éticos, da preservação dos mananciais. E se preserva com a sociedade. Não se preserva com as instituições públicas. É o contribuinte, é o pagador de impostos, o proprietário rural é que faz esse projeto funcionar. Não se aproveitem dos proprietários que, com muito custo, estão hoje preservando as florestas. Eles estão preservando e beneficiando a coletividade. Esses senhores, esses proprietários rurais, devem ser remunerados pela prestação de serviços que prestam. Vamos falar um pouquinho na arborização pública, que tem sido, neste programa, muito valorizado diante do crescimento da cidade, dos loteamentos que foram feitos nas periferias e das áreas de equipamento público que foram loteadas, que foram ocupadas, invadidas, e hoje nós não temos praças em muitos bairros. Quantas praças nós temos hoje no Aventureiro? Aventureiro é um bairro de 200 mil habitantes. Deveria ter pelo menos umas 50 praças no Aventureiro. Não tem. Não tem arborização. Fraquíssima arborização. Planta-se árvore debaixo da fiação pública, da eletrificação. Não se cuida das árvores. Então, aqueles candidatos a vereador que apresentarem propostas de como cuidar de uma árvore, de como se preservar uma árvore, de como se preservar uma montanha cheia de árvores, um grande terreno coberto com árvores, transformando essa área em área pública, em área de geração de frio, em renovação do ar, em filtro do ar. Esses são os vereadores que nós temos que votar. Assim como também prefeitos deveriam falar sobre isso aí.
o compromisso que os candidatos deveriam ter em garantir a permanência de grandes lotes com árvores no município de Joinville, dentro da cidade de Joinville. E remunerar corretamente esses proprietários que mantiveram essas matas dentro do perímetro urbano. Verdadeiros benfeitores da coletividade, que tiveram um pensamento e um comportamento natural, ecologicamente correto. Essas são condições importantes que nós temos que avaliar quando vamos escolher um candidato a vereador ou um candidato a prefeito. A permanência das matas em nossos morros, eles também têm uma outra função, em segurar as águas de enxurrada, evitando enchentes maiores em diversos bairros e regiões centrais de Joinville. Então, as matas seguram esses temporais fortes, essas precipitações elevadíssimas que as mudanças do clima estão trazendo para a nossa sociedade. Então, é a árvore que faz esse papel. Ela capta, elimina lentamente, retém e assim ela dá proteção ao solo. Não há erosão, não há o deslocamento de pedras, de argila, de areia para dentro do rio Cachoeira e dos outros rios aqui do município. Então isso é o papel, a função da árvore. Porque cai folha na minha calçada e eu quero que corte a árvore. E vou mostrar para vocês aí um filminho que eu já mostrei diversas vezes, do corte de uma sibipiruna no bairro do Floresta. É uma lástima o que aconteceu. É uma lástima. Mas acontece. Então, as pessoas não estão muito preocupadas, não estão nada preocupadas com a presença das árvores. Eu tenho na minha casa árvores gigantescas, eu tenho um jequitibá que está com 1,20 m de diâmetro, 1,20 m. Eu tenho um cedro, 1,40 m de diâmetro nos fundos da minha casa, eu tenho 4 terrenos. E eu tenho um bosque nativo no lado da minha casa, cercando a minha casa. Então, ventanias gigantescas acontecem lá, o meu telhado está sempre sendo preservado. Cai folha em cima, lógico. Eu tenho que fazer manutenção permanente do telhado. Dá incômodo. Mas no verão, a temperatura da minha casa, que fica na cota 38, no bairro Floresta, temperatura lá em cima, é 4 graus menos do que na Praça do Expedicionário na estação. Vejam só, e eu estou cercado por um bosque de 40 mil metros quadrados, que pertence ao Estado, que hospeda hoje uma mata atlântica secundária significativa, que já tem mais de 35 metros de altura, esse maciço florestal, e que muda a temperatura do bairro. Muda mesmo, muda o clima no bairro, muda a umidade do bairro, em função da presença dessas árvores gigantescas que são de preservação permanente. Esse terreno tem uma fonte, tem um lago e tem uma fauna muito diversificada no centro da cidade. Nós também temos que considerar que os raios ultravioleta hoje e o buraco de ozônio, eles estão causando muito câncer de pele nos descendentes europeus, que têm pele muito clara, não tem melanina. Então, a incidência e o aparecimento de câncer de pele é muito grande. E a arborização pública, árvores nas ruas, nas calçadas, nos passeios, nas praças, ela minimiza esse impacto dos raios que queimam a nossa pele. Os raios cósmicos, eles realmente penetram fundo, não? Eles ultrapassam a pele e entram no sistema muscular, danificando o nosso corpo. É uma outra preocupação, que nós deveríamos pensar muito a respeito. A folha faz sujeira, não tem problema. Recolha as folhas, transforme ela em humus e coloque no canteiro do alface. Você vai ficar com uma saúde melhor comendo sem agrotóxicos. Vamos assim encerrando mais um programa Ecologia em Ação,
convidando vocês para o próximo programa. Não esqueçam de ser os nossos telespectadores de programas interessantes sobre meio ambiente. Até lá!